Salve, salve pessoal que nos acompanha aqui no canal Yuri Dias Repórter. Estamos começando mais um conteúdo para vocês a respeito do resultado do segundo jogo treino do Guarani na pré-temporada. Goleou a sub-17 do Grêmio pelo placar de 6-2. Jogo que foi realizado na noite desta quarta-feira no estádio Estrela d'Alva. A gente vai repercutir para vocês os principais lances, uma análise desta segunda apresentação do Guarani, quais serão os próximos passos e algumas curiosidades também relacionadas ao elenco tricolor que esteve aqui em Bagé. E para que a gente pudesse entregar esse conteúdo para vocês, nada seria possível se não tivéssemos parceiros e apoiadores que de alguma forma ou de outra investem e também são colaboradores dos nossos serviços. E a gente fala em nome de Restaurante Churrascaria Cinturão, do grande e lendário goleiro Oswaldo Rolim, com o seu trabalho gastronômico de bife livre, espeto corrido e com destaque para a carne, o costelão de domingo. Grande Oswaldo, na Avenida Santa Tecla, número 2183. Um oferecimento também da Fazenda Retiro, criatório de gado bovino na costa do Jaguarão, da BR-293 em Candiota, do propriedade de Eduardo Silva Mendes, e também o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding e posicionamento de conteúdo, construção de marca, reconstrução de marca, gestão de redes sociais e todo o trabalho de design. Aqui o canal Yuri Dias Repórter é a prova viva do trabalho do Fábio Vaz. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa a notificação para que não perca nenhum conteúdo relacionado a essa participação do Guarani no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e depois, posteriormente, na Série D do Campeonato Brasileiro, e também não perder nenhuma atualização do nosso futebol bageense. Se vocês toparem, a partir dos próximos jogos, eu farei live pós-jogo, tá bom? Hoje nós estamos subindo aqui na plataforma para vocês um vídeo com análise do jogo treino, mas para as próximas partidas, se vocês quiserem, eu farei live pós-jogo. Então, o que eu preciso de indicativo de vocês? É deixando o like nesse vídeo e comentando aqui se vocês querem live pós-jogo para os próximos. Muito bem, vamos falar então sobre este jogo treino. Guarani que venceu a Sub-17 do Grêmio pelo placar de 6-2. Os gols foram marcados pelo atacante Tony Júnior, duas vezes, pelo meia Marquinhos, que entrou no segundo tempo, também em duas oportunidades, pelo Murilo Cavalcante e também pelo Murilo Cavalcante e também o último agora tá me fugindo agora. Meu Deus, esqueci o, o outro gol, o Thales que marcou o segundo gol. Então estes foram os autores da goleada do Guarani pelo placar de 6-2. E pelo lado do Grêmio, Benjamin e Luca fizeram os gols que descontaram no placar. Bueno, com relação ao elenco, o técnico William Campos tinha algumas baixas, o atacante Elder, que ainda não estreou nos jogos treinos da pré-temporada, a partir de sexta-feira inicia os trabalhos de transição física. Essa foi a informação que o William Campos nos passou. A expectativa é que possa contar com o Elder para a estreia no Gauchão, que vai ser no dia 10 ou 11 contra o Monson. Então, nesta sexta-feira, então, ou seja, daqui a 2 dias, após esse jogo treino, o Elder vai começar os trabalhos de transição física, que é intercalado com bola junto, coordenados pelo preparador físico Rafael Dias. O Luiz Felipe também foi ausência nesse jogo treino, deve voltar a atuar semana que vem. O Albert também foi uma pequena lesão oriunda dessa pré-temporada. O William Campos também afirmou que tem uma expectativa de que possa retornar semana que vem. Também o Vitor é outro que se recupera de lesão. Então estes foram os desfalques deste jogo treino. O principal jogador que, evidentemente, que o torcedor aguarda ansiosamente para ver em campo é o Elder, mas a boa novidade é essa, que semana que vem já volta normalmente os treinamentos. O caso do David Cunha, assim, né, que a única expectativa que você tem do David Cunha é que nas primeiras rodadas esteja apto a jogar. O David que se recupera ainda de um rompimento do ligamento cruzado anterior ainda no final do mês de abril pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então esses foram os desfalques. Os demais todos entraram em campo normalmente.
o William Campos praticamente repetiu o time que iniciou o jogo contra o Sindicato dos Atletas Profissionais, ao qual o Guarani tinha vencido pelo placar de 2-0, com gols do Murilo Cavalcante e do Tony Júnior. Então, praticamente repetiu o time. A única mudança foi o goleiro Thiago. O goleiro Thiago, que é uma das novidades do Guarani, recebeu uma chance entre os titulares. Depois, no segundo tempo, no meio da segunda etapa, o Jonathan entrou. Então, foi a única modificação. De resto, o mesmo time com Thales no gol, Michel Beneck, Bruno Cardoso na zaga, Gia Carlos na lateral esquerda. O tripé de volantes com Marcão, Paulinho e Murilo Cavalcante. Mais abertos no ataque, Rafinha e Tony Júnior. E Lucão de centroavante. Sobre o Grêmio iniciou com Davi no gol, Levi na lateral direita, Davi, Brendo, Richard na dupla de zaga e Bernardo na lateral esquerda. Meio campo com Rafael, Iago, Benjamin, Isaac e Lucas Barros. E Luca de centroavante, o técnico Ruimar. Entre as curiosidades desse time do Tricolor, 6 atletas foram vice-campeões brasileiros sub-17 com o próprio Grêmio. O Grêmio que terminou na segunda posição. A final foi realizada no final de outubro contra o Atlético Mineiro. E daquele elenco vice-campeão brasileiro, 6 atletas permaneceram. Os demais ou foram liberados ou subiram para o elenco que vai disputar agora em janeiro a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aqueles com mais destaque já integrarão diretamente o elenco profissional do Grêmio. E outro atleta também, a nível de curiosidade, era o panamenho Hector, que depois, que estava no banco de reservas, depois entrou no segundo tempo, que disputou o Mundial Sub-17. Então, algumas curiosidades aí da equipe juvenil do Tricolor porto-alegrense. Com relação à partida, o Guarani abriu cedo o placar, mais uma vez. Aos 8 minutos, o Thales cruzou na direita e o Tony Júnior, com uma boa impulsão, cabeceou para o fundo da rede e abriu o placar. 1-0. Tony Júnior, aliás, mais uma vez deixou uma boa impressão aí Guarani, jogador que já tinha uma boa relação com a torcida pela sua primeira passagem em 2024 pelo clube. O segundo gol surgiu no final do primeiro tempo. Aos 48 minutos, o Tony Júnior cobrou um escanteio no lado esquerdo, teve um bate-rebate, e aí a bola sobrou para o Thales, que cabeceou para o fundo do gol, 2-0. Assim finalizou o primeiro tempo. Depois do segundo tempo, gradativamente, o técnico William Campos foi rodando o elenco e mais uma vez o Murilo Cavalcante deixou sua marca. Que fase o Murilo tá, hein? Ele que já tinha tido uma passagem destacada este ano pelo Guarani, pelas competições, depois foi campeão da Copa FGF pelo Brasil de Pelotas, tendo sido o autor do gol do título. Já tinha feito um gol de fora da área no primeiro jogo treino contra o time do Sindicato e agora novamente acertou uma paulada do meio da rua no ângulo, 3-0 o Guarani aos 4 minutos do segundo tempo. Aos 12, o Grêmio descontou, numa jogada pelo lado esquerdo, pela diagonal, o Benjamin chutou cruzado e diminuiu o placar para 3-1. Depois, passou 2 minutos, aos 14, a resposta do Guarani veio, o Lucão recebeu na área, tocou para trás e o Marquinhos bateu colocado, com o goleiro espalmando para dentro do gol, 4-1 Guarani. Grêmio descontou de novo aos 19 minutos, com o chute do centroavante Luca, 4-2. Depois, aos 28 minutos, o Marquinhos fez o seu segundo gol da partida, 5-2. Uma cobrança de falta do meio da rua, um baita num golaço do Marquinhos. Aliás, eu já tinha elogiado ele no primeiro jogo treino contra o Sindicato. Novamente, elogio. Pelo menos desses 2 jogos treinos e nas atividades de treinamento tem apresentado muita qualidade o Meia Marquinhos, jogador que vem pedindo passagem, fez o 5º gol. E para finalizar, aos 39 minutos, Tony Júnior fechou o placar com 6-2, marcando seu segundo gol na partida. Então, 6-2 para o Guarani, 2 gols do Tony Júnior, 2 gols do Marquinhos, ou 1 gol do Murilo Cavalcante e 1 gol do Thales, selando o placar. Próximo jogo do Guarani é na segunda-feira, dia 22 de dezembro, a partir das 7 horas da noite, Guarani contra a Seleção de Rivera no estádio Atílio Paiva, lá em Rivera. Grande estádio Atílio Paiva, estádio bonito, está com um gramado em boas qualidades, já sediou
Copa América nos anos 90. Em 2010, na Libertadores, também sediou Internacional e Cerro. Então, agora o Guarani vai até Rivera para enfrentar, então, um combinado local. Tá? Este será o terceiro jogo treino do Guarani da temporada. E depois, no dia 30 de dezembro, aí já é de caráter amistoso, o Guarani enfrentará o Avenida no dia 30 de dezembro, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz. Avenida, que também é participante da Série A do Campeonato Gaúcho. Este é o planejamento do Guarani para o mês de dezembro. Depois do jogo contra a Avenida, ainda terá 10 dias até a estreia contra o Monson no Campeonato Gaúcho. Bueno, com relação ao resultado, é claro que ele agrada, é claro que empolga, dá tranquilidade para o técnico e para os jogadores exercerem o seu trabalho diariamente. Houve uma evolução bem nítida no ritmo de jogo, no entrosamento de uma partida para outra, mas também não serve ainda como um parâmetro total, porque por mais futuro que tenha os atletas que atuaram pelo juvenil do Grêmio, tem uma distância muito grande, principalmente fisicamente, entre uma equipe juvenil, que é composta por jovens de 15, 16 e 17 anos, para um time profissional que disputa a Série A, Série D, Copa do Brasil, enfim. E aqui eu não estou discutindo qualidade técnica, porque pode muito bem que alguns desses nomes desses atletas que estiveram em campo hoje pelo juvenil do Grêmio possam estourar lá na frente e ser atletas de grandes clubes. E tomara que isso aconteça. Mas hoje, no momento, é normal que você tenha uma, uma diferença de escala entre uma equipe profissional com uma equipe juvenil. Então, é muito bom o placar, mas ainda não serve como parâmetro geral. Próximos dias teremos um pouquinho mais de noção. Acredito que este jogo contra a seleção de Rivera será uma partida que oferecerá ao Guarani um pouco mais de dificuldade. Primeiro, que enfrentará uma equipe adulta. Segundo, com atletas que jogam campeonato profissional no Uruguai. Vários deles entre segunda e terceira divisão nacional do campeonato uruguaio. E terceiro, pelo estilo de jogo. O futebol uruguaio costuma ter um estilo de jogo com muita intensidade física, né? Também é um que se espera já no Campeonato Gaúcho. Então acredito que é um jogo que vai oferecer bastante dificuldade para o Guarani. Um jogo muito mais pegado. E depois, no dia 30 de dezembro, contra o Avenida, aí sim a gente vai poder medir total a febre desse elenco. Com relação ao que o William Campos pensa sobre o dia a dia de trabalho, ele reconheceu que o grupo ainda não está fechado, elogiou bastante a questão da escolha dos jogadores, afirmou que o Guarani tem 2 jogadores por posição, mas que é claro que ainda podem vir novos reforços. A gente gravou uma coletiva de imprensa com o William Campos, então fica ligado que depois que este vídeo que eu estou gravando neste momento for pro ar, a gente também disponibilizará para vocês na íntegra a coletiva de imprensa com o técnico William Campos. Então, depois que vocês assistirem este vídeo, fiquem ligados no canal que estará disponível para vocês na íntegra todo o material do bate-papo com o William Campos. E nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, tem a apresentação oficial do elenco do Guarani no estádio Estrela d'Alva. Depois, este evento já foi adiado por 4 vezes em razão das condições climáticas, do tempo, e desta vez vai rolar. Então, e é claro que o canal Yuri Dias Repórter estará presente acompanhando. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, também temos mais uma edição na área, trazendo para vocês toda a repercussão do nosso futebol. E segunda, novamente, o Na Área, e aí com a repercussão também do jogo treino do Guarani contra a seleção de Rivera. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa teu like para fortalecer o nosso conteúdo e alcançar mais pessoas. E novamente reiterar a nossa parceria de Fábio Vaz, branding e posicionamento. Quer dar um upgrade para tua marca, trabalhar rebranding, design, gestão das redes sociais? Fábio Vaz é o caminho, tá aí o contato para vocês. É ele que é o responsável por todo esse visual aqui do canal.
Oferecimento também de restaurante Churrascaria Cinturão, verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, localizado agora em 2 endereços na Avenida Santa Tecla, Grande Osvaldo Rolim. E também a Fazenda Retiro, com seu criatório de gado bovino na Costa do Jaguarão, em Candiota, na BR-293, propriedade de Eduardo Silva Mendes. Pessoal, sigam então, sigam no canal, que daqui a pouco vem entrevista com o William Campos, a coletiva de imprensa. Valeu!